eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3. Pastor Ricardo me botou logo para pregar depois do Real Ricardinho. Brincadeira, né? Só o senhor mesmo. Poderia ter sido o segundo. Depois do Real Ricardinho é barra pesada, né? Outro dia eu estava vendo um vídeo, né? Tinha Nicodemos e Hernandes Lopes na frente, assim o irmão ia pregar. Eu ia descer, falei, eu prego outro dia, né? 1 Coríntios capítulo 3, a nossa perícope vai ser do verso 10 ao verso 17. 1 Coríntios 3, do verso 10 ao 17. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Amém. Podemos orar mais uma vez? Senhor, nos abençoe com essa palavra, nos fale ao coração, Senhor, que o Senhor possa mover a tua igreja através desse texto, através dessa mensagem. Assim nós oramos e oramos no nome de Jesus Cristo. A igreja de Cristo diga amém. Pode se sentar. Bem, irmãos, capítulo 1, 2 e 3 e 4 de Coríntios, Paulo está resolvendo um problema de divisão na igreja. A igreja de Corinto, ela sofreu com muitos problemas, divisões, irmão indo a júri, tribunal secular, problemas de ordem sexual, problemas no casamento, problemas de liturgia de culto, problemas de dons na igreja, bagunça na igreja. Uma coisa que foi muito, que Paulo gastou um capítulo inteiro, capítulo 15, que Paulo vai falar sobre a ressurreição. A igreja de Corinto tinha dificuldades em crer na ressurreição. Então a igreja de Corinto, ela apresentou vários problemas, e a gente pode trazer nessa noite algumas coisas importantes para a nossa edificação. E quando Paulo escreve essa carta tem como o tema principal, né, resolver problemas da santificação da comunidade cristã. Ou seja, a igreja de Corinto apresentava problemas e Paulo tinha o porquê resolver. Ele recebe da casa de Cloé, né, a notícia de que havia divisões na igreja. E uma das coisas, irmãos, que era muito complicado, porque a igreja de Corinto, ela foi influenciada por filosofias. As correntes filosóficas gregas eram terríveis, e isso influenciava o pensamento de alguns dentro da igreja. Como, por exemplo, a questão da ressurreição. Se o corpo é mau, como é que a gente vai ressuscitar? E essa questão da sabedoria, ou seja, da questão de dar muita ênfase a quem era eloquente, ou que tinha uma boa fala, isso acaba criando partidarismos dentro da igreja. Aqui no capítulo 1, se você acompanhar comigo, a partir do verso de número 13, acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome.
batizei também a casa de Estéfanas. Além desses, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Então, irmãos, aqui no capítulo 3, no verso de número 4, Paulo volta a repetir essa mesma ênfase. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Ou seja, andais segundo a sabedoria ou a filosofia de pessoas? Então, Paulo está justamente dizendo aqui, o fundamento é Cristo, mas como você edifica? E essa palavra, irmãos, ela é tão importante para nós pastores como para cada irmão da igreja, porque todos nós construímos sobre um alicerce que é Cristo. Eu e você construímos juntos. Eu e você estamos fazendo algo de bom ou de ruim dentro da igreja. E Paulo estava dizendo que o problema da divisão era um problema que essa questão da divisão entre eles não estava fundamentada na pessoa de Jesus Cristo. Estava fundamentada em outro alicerce, que não era Cristo, era a filosofia. E hoje nós vemos muitas igrejas, irmãos, que não pregam o verdadeiro evangelho. São igrejas infestadas, impregnadas de filosofias, de psicologia, de um falso evangelho, de coaches, mas que o evangelho de Jesus Cristo está completamente afastado. O fundamento nunca foi Jesus, o fundamento é qualquer coisa, menos Jesus. E Paulo diz que as pessoas que causavam divisões ou que faziam partidarismo, elas não estavam fundamentadas em Cristo. Porque ele e Apolo, sim, estavam fundamentados em Cristo. E aqui mesmo ele diz no verso 10. Então, o livro de Coríntios veio para dar uma santificação na comunidade cristã. O propósito é identificar esses problemas, dar soluções, ensinar a igreja como viver para Cristo. Amém, irmãos? Então, nós temos aqui esse ponto. Paulo, na ideia principal desse texto, ele está estabelecendo um fundamento, um alicerce, que ninguém pode lançar outro. E o propósito principal dessa mensagem, irmãos, é mostrar que o dia do Senhor revelará como você edificou todos os anos que você passou na sua igreja. Um dia será demonstrado se você edificou sobre coisas preciosas ou sobre elementos na construção que pegam fogo. Eu vou dividir esse texto em 3 partes. A primeira parte, irmãos, aqui no texto, estou apanhando aqui o computador do pastor Luciano. A primeira parte, os versos 10 e 11. Paulo, como mestre de obras, falando sobre essa fundação, como ele construiu, versos 10 e 11. A segunda parte, os versos 12 e 15, os materiais que são empregados nessa construção. E eles vão ser avaliados. E por último, o perigo de se edificar sem o fundamento, os versos 16 e 17. Tem água aqui, irmãos? Aqui, achei. Então vamos juntos? Glória a Deus. Primeiro verso, irmãos, verso de número 10. Paulo diz, ele explica que não foi por um outro meio ou por qualquer outra divindade, mas foi pela graça que foi dada por Deus. Ele lança o fundamento, ele lança sobre a igreja. Eu preguei o evangelho, eu preguei Cristo sobre essa igreja. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Ou seja, Paulo era um mestre de obras. E ele diz que essa situação de ele ter lançado esse fundamento, outro veio e começou a edificar sobre esse fundamento. E aqui no verso 6, no capítulo 3, acompanhe comigo. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Paulo faz questão de enfatizar que nem ele e Apolo eram nada.
eram apenas servos de Deus. Como apóstolo, Paulo foi um especialista em fundação de igrejas. Todas as igrejas foram plantadas através do Evangelho de Jesus Cristo. Não houve qualquer outro pensamento ou qualquer outra ideia para a edificação de uma igreja. Só podia ser o alicerce Jesus. E nós temos que tomar cuidado, irmãos, com as ideias que advêm do mundo, e que muitas vezes elas sorrateiramente penetram no nosso coração como se fossem boas. Nós temos muitas cosmovisões, muitas visões de mundo, mas a igreja precisa entender que o único fundamento que nós podemos criar uma estrutura é sobre Cristo. Não há outra forma, não há outra maneira, e é isso que Paulo está dizendo. Sua eficácia foi pela graça, por algo que Deus deu para ele imerecidamente, e pela sua gratidão, ele foi um homem que foi usado para que igrejas fossem edificadas. E nós precisamos lembrar, irmãos, assim como o pastor Ricardo acabou de dizer aqui, Deus tem sido muito bom conosco. Esses anos todos, 26 anos, o Rio de Janeiro vai fazer 22. Esses anos todos, o Senhor tem sido muito bom conosco. Quantas dificuldades, quantos problemas, mas quando a igreja está fundamentada em Cristo, irmãos, ela persevera, ela triunfa, ela vai avante. Glória a Deus. Ela cresce. A verdade atrai pessoas que querem verdade. A verdade atrai pessoas que querem realmente construir sobre uma verdadeira estrutura que é Jesus Cristo. Há irmãos que vêm de longe, de outras cidades, porque você está vendo que aqui o fundamento é Cristo. Terrível coisa é quando chegamos numa igreja e aí o fundamento não é Cristo. A fundação, irmãos, é uma primeira parte desse processo. A tarefa de Paulo foi estabelecer as bases adequadas do Evangelho para estabelecer doutrinas e princípios. E a igreja de Corinto recebeu isso. Mas as outras influências, as filosofias, as ideias de mundo, outros fundamentos, tentavam impregnar a igreja. E era contra isso. E essa foi a razão das divisões. Esse irmão prega melhor, esse aqui canta mais, esse aqui é mais eloquente, esse aqui, olha, é mais tranquilo na pregação. Havia um partidarismo em pessoas. E a gente tem que tomar cuidado com isso, irmãos, porque cada pastor vai pregar diferente, cada pastor vai ter um estilo de pregação, mas o fundamento precisa ser Cristo, jamais pode ser outro. Eu tenho certeza que o pastor Ricardo não gostaria que ninguém fosse igual a ele pregando, ou o pastor Luciano. Somos diferentes. Você pode ter afinidade com mais um, mas você não pode ter partido. Igreja que é partidária, ela desaba, ela cai, ela quebra, ela é destruída. E temos que tomar cuidado com isso, irmãos, porque muitas vezes esses sentimentos brotam no nosso coração, e Deus já está lhe avisando sobre isso. Cuidado, onde você está construindo. Repetindo aqui o capítulo 3, do verso 6 e 8, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. O crescimento dessa igreja vem de Deus, não vem de nós. Apenas somos instrumentos, como vocês também são. De modo que o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, a sua recompensa, o seu próprio trabalho. Porém, Paulo faz uma colocação aqui no verso de número 10. Acompanhe comigo. Porém, repita comigo. Porém, cada um veja como edifica. E essa é a pergunta para você, é a pergunta de transição. Como você tem construído sobre essa igreja, sobre a sua vida cristã, sobre esse ministério? O que
que você está construindo? Lá no Rio de Janeiro, quem já foi no Rio aqui? Levante a mão. Lá no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, é o lugar que mais cresce no Rio de Janeiro. E fizeram lá um condomínio bonito. Já tem alguns anos, já tem uns 15 anos que isso aconteceu. Mas o material que foi usado no condomínio era de conchinha da praia, areia de concha da praia. Esse prédio desabou e matou pessoas. O material que foi usado não foi um material de primeira. Foi um material ruim. Eu tenho certeza que quando você está fazendo uma obra na sua casa, ou você chama um pintor, você chama um pedreiro, ou um bombeiro hidráulico, você quer que aquela obra seja feita da melhor qualidade. Amém, igreja? Amém. E você fica muito aborrecido quando alguém faz um serviço ruim e você tem que chamar a pessoa de novo, e às vezes você chama. Lá em casa eu botei um ar-condicionado desses split, né, no meu quarto. Aí um chegou para mim e falou assim: tem um amigo que bota isso aí. Acho que vocês devem ter passado por isso, né? Tem um amigo que coloca isso aí, ele é mais barato. Eu fui confiar. Aí ele foi lá, botou, quebrou a parede. Quando ele começou a quebrar, eu já achei que ele não estava quebrando muito bem. Mas a gente é leigo, né? Aí, em vez de ele botar cano de PVC, ele botou mangueira de jardim. Resultado, com o tempo aquilo estufou. Aí eu falei: eu não quero nem mais que esse cara faça, eu vou pagar outro, mas eu não quero mais que ele continue o trabalho. Aí eu chamei o outro. Sabe quando o outro chegou e falou: eu avisei para você não chamar esses caras que cobram barato, isso aqui não é trabalho barato. Ele ficou falando uma semana no meu ouvido com ele. Mas já parou para pensar como você tem feito uma construção sobre o alicerce que é Cristo? Será que o material que você está empregando é um material de primeira? Será que você está cavando direito? Será que você está botando os ferros na perfeição? Será que o prego está no lugar certo? A forma grega do verbo aqui, onde Paulo fala como edifica, é o presente do indicativo. Reforça uma ação contínua. Todo dia nós estamos construindo, enquanto estivermos nessa terra. Cada homem, qualquer homem, ou seja, que é a referência aqui que Paulo usa, os crentes locais têm responsabilidade de erguer a estrutura sobre o alicerce usando um material que é valioso, verdadeiro e duradouro. Sejam líderes e membros. Isso corta para nós líderes e corta para toda a igreja. A igreja de Cristo verdadeira, ela sempre fará diferença nesse mundo. E pessoas que querem viver uma verdade, um alicerce de que é Cristo, elas vão procurar a verdade, elas precisam disso. A sede, a fome, a necessidade do verdadeiro evangelho. Verso número 11. Paulo diz: porque ninguém pode lançar outro fundamento, ninguém pode lançar outra filosofia, outra ideia, outra cosmovisão, além do que foi posto, que é Cristo. Qualquer construção deve se basear unicamente na pessoa de Jesus Cristo. Ele é a pedra angular da igreja. Ele é a base. Ele é a rocha. Ele é a nossa fortaleza. Toda filosofia humana, sistema religioso, código de ética está fadado ao fracasso e destruição, irmãos, se for plantado sobre uma igreja como fundamento. Há apenas uma fundação. E não importa o que as pessoas digam, o que as pessoas queiram dizer sobre que isso está ultrapassado, isso não enche igreja, isso não traz o povo. O alicerce é Cristo. E Paulo agora, na segunda parte, ele vai dizer qual tipo de material que nós devemos usar. Versos 12 ao 15. Ele diz: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira
feno e palha. Desses aqui, irmãos, desses 6, vocês sabem que 3 aqui pegam fogo fácil: madeira, feno e palha. E Paulo vai usar essa figura aqui para dizer o seguinte: olha, se você constrói com material precioso, essa obra vai ser duradoura, essa obra vai perseverar, essa obra vai ter continuidade. Mas se você colocar material ruim, ela vai queimar. E aqui começa a avaliação. Paulo está dizendo: ó, vocês que criaram divisões na igreja, vocês que causaram convulsões, vocês que dizem que são de Pedro, de Paulo, de Apolo, de Jesus Cristo, vocês não estão edificando sobre Cristo, e vocês estão usando material de porcaria, material que não presta, que vai fazer ruir a casa. Todo cristão precisa se preocupar da forma que constrói, da maneira que constrói e que material que ele usa para construir. Precisamos nos preocupar com isso, irmãos. Nem todos os materiais que nós usamos são aprovados por Deus. Nem toda a forma que nós pensamos na igreja é aprovada por Deus. Nem tudo que achamos e que sentimos é aprovado por Deus. Esse é o problema de muita gente. Achar que está pensando, o que sentiu é Deus falando. E aí que vem os problemas, aí que surgem as rupturas, aí que surgem as rugas, aí que surgem as divisões. O Senhor deseja aprovar a forma como você está construindo. Os crentes vivos estão construindo, irmãos. Eles estão edificando a cada dia, seja para o bem ou para o mal. Uma igreja saudável, ela não é uma igreja que não apresenta dificuldades ou problemas. O pastor Mark Dever fala sobre isso. Toda igreja atravessa dificuldades, problemas. Lidar com pessoas, com homens é dificuldade. Mas uma igreja saudável sempre encontra o lugar da cura, que é Cristo. O lugar onde há solução, que é Cristo. Se ainda ela começa a perceber que ela está usando um material ruim, ela vai ser advertida, exortada do material bom que ela tem que usar. Há tempo para isso. Há tempo de nós usarmos a nossa mente, o nosso coração, pelo Espírito Santo de Deus, e dizendo: puxa, eu tenho perdido tempo com os meus achismos, os meus sentimentos, com os meus pensamentos. Os materiais de construção mencionados no versículo 12 estão em 2 categorias: ouro, prata, pedras preciosas, como eu disse aqui, materiais de qualidade, e a segunda, madeira, feno e palha, representando materiais de qualidade inferior. Não é que madeira não seja usada numa construção, mas geralmente feno é usado em situações diferentes, e palha também. Não sei se vocês lembram daquela Boate Kiss no Rio Grande do Sul. Quem lembra daquele desastre? Os irmãos sabem aqui que eu fui músico durante muitos anos, e geralmente casas noturnas ou estúdios usam uma espuma que absorve som, é para acústica. Só que existem umas que são inflamáveis em potencial e outras que não são. As que não são inflamáveis, elas custam o dobro do preço. Aí o que acontece? Ah, isso aqui custa muito caro, 1 metro quadrado, eu vou botar mais barata, que pega fogo. Olha o que deu. Sempre a gente tem que entender que para Cristo tem que ser o melhor. Para Deus tem que ser o melhor. O que fizermos, como Paulo diz, lá em Atos 17, nós movemos e respiramos por causa do Senhor. Tudo que seja o teu movimento, a tua respiração, seja para glorificar a Cristo, seja para a glória dele, seja para exaltar o Senhor. Por isso, cuidado com divisões, com partidarismo,
ou eu gosto mais daquele outro, eu acho que tem que ser assim, eu acho que tem que ser outro. Cuidado, irmãos, cuidado com as filosofias, as ideias de família que estão aí fora, cuidado, o fundamento não é Cristo. Nós estamos vendo o nosso país afundando a cada dia, a situação está perigosa, está difícil. Hoje uma igreja acabou de ser queimada, nos Estados Unidos, botaram fogo. A situação está cada vez mais complicada, irmãos. Há muitas ideias, há muitas formas, há pessoas que estão querendo adorar uma divindade que é a divindade personificada por ela mesma, criada por ela mesma. Todo cristão é um construtor. Cada cristão constrói de um tipo de material. Deus nos quer construindo os melhores materiais. O ponto de Paulo é levar os membros de Corinto a examinarem como estavam edificando. E nós também temos que ser levados nessa noite a saber como nós estamos edificando. Verso número 13. Paulo diz, o dia chegará. Verso 13, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a dia demonstrará porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Não tem jeito, irmãos. Se você quiser continuar construindo com palha, com madeira e feno, você vai pegar fogo um dia. Tudo que você fizer será revelado pelo Senhor. Nós não estamos falando aqui de perda de salvação, porque nós não cremos nisso. Fomos salvos pela graça. Mas estamos falando de galardão, de recompensa. O texto aqui dá a ideia de salário. É como se você trabalhasse o mês todo, como você fosse ver lá. Entrou na conta? Entrou nada, zero. É isso. 1 Pedro 1,17. Vamos lá? Vamos juntos? Ora, se invocar, 1 Pedro 1,17. Ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga, segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Portai-vos com temor, irmãos, durante a nossa peregrinação. Precisamos construir com coisas boas. Muitas pessoas que fizeram parte dessa igreja poderiam estar aqui hoje, comemorando, celebrando, mas não construíram com coisas boas. Alguns estão perdidos. Assim como Paulo exortou a igreja de Corinto, somos exortados hoje. 2 Timóteo 2:20, verso 21, abra comigo. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 20 e 21. Essa ideia também é passada nesse texto, quando Paulo orienta Timóteo, o pastor Timóteo. E aqui está a ideia do que Paulo está falando em 1 Coríntios capítulo 3. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros porém para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, então Deus está falando que se você está construindo ruim, você pode mudar a maneira como você está usando o material hoje. Se alguém se purificar desses erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, ou seja, a Cristo, estando preparado para toda boa obra. Glória a Deus. Hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de você fazer um exame pessoal. Quando vamos cear, não examinamos a nós mesmos? Se estamos em comunhão com o corpo de Cristo?
Hoje é dia de examinar se você está construindo bem. Estamos construindo pelos motivos espirituais ou carnais? Paulo diz, irmãos, lá no capítulo 3, no verso 1, perdão, volte comigo lá. Ele diz assim, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora, porque ainda sois carnais. Carnalidade também é uma dificuldade na construção, irmãos. Pessoas carnais jamais vão usar material de boa qualidade. Pessoas que vivem na carne vão usar materiais que pegam fogo facilmente. E o verso 14 diz: se permanecer a obra de alguém, que sobre o fundamento que é Cristo edificou, esse receberá galardão, recompensa. Nós falamos muito em recompensa, em galardão, em coroa, mas a gente não tem noção do que isso pode significar. Deve ser algo muito grandioso, muito poderoso, muito maravilhoso, irmãos. A gente humaniza essa ideia de coroa, de honra. Agora, imagina Deus te dando uma honra. Se quando recebemos honra de alguém a gente já fica feliz, não é verdade? A gente já fica alegre. Imagina Deus te honrando pelo que você usou de material na sua obra, na sua igreja. Já parou para pensar nisso? Se permanecer a obra de alguém sobre o fundamento que edificou, esse receberá galardão. Quando esse dia chegar, irmãos, vai revelar a maneira como você usou aquilo que Deus te deu. Talentos, habilidades, tempo, sua vida. Tudo isso vai entrar na avaliação. Como você educou seus filhos, como você tratou seu marido, como você tratou sua esposa, como você trabalhou na igreja, como você usou o seu tempo para Cristo, tudo isso vai ser avaliado. Por isso Deus está nos chamando nessa noite, despertando essa igreja, a nossa igreja, todos nós, a usarmos o material da melhor qualidade. Quando um pastor prega uma doutrina sólida, quando um pastor prega o evangelho, quando a pregação é expositiva, quando o estudo bíblico é a Bíblia sendo exposta, ensinada, irmãos, essa igreja está sendo edificada sobre Cristo. É material preciosíssimo, é ouro, é prata, é pedra preciosa. É isso que Deus quer particularmente da nossa vida, é isso que Deus quer da igreja no geral, é isso que Deus quer de cada pastor. Que nós façamos dessa forma. Verso 15. Aqui vem outro resultado. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá nele dano. Paulo faz questão de afirmar, mas esse mesmo será salvo. Esse texto aqui não está falando de salvação. Salvação é pela graça. Somos salvos. Amém, irmãos? Mas ele está falando de herança, galardão, recompensa, salário. Ou seja, esse que sofrerá dano, esse mesmo será salvo, todavia, como através do fogo. Em Amós 4,11 tem uma ideia disso aqui, é um tição tirado do fogo. Ou seja, a gente sai pegando fogo, mas a gente sai do fogo. A gente sai chamuscado, queimado, mas a gente sai. É como se você lançasse um graveto no fogo e você tirasse ele logo. É mais ou menos isso aqui. Você não queimou, você não desintegrou, mas você foi salvo do tição do fogo. E a ideia aqui, irmãos, é perdermos recompensa, é perdermos um galardão, um salário. Ou seja, trabalhamos para nada. Se você trabalha na igreja para você mesmo, a tua obra vai ser queimada. Mas se você trabalha para a glória de Deus, essa obra vai ser recompensada,
Você crê nisso? É isso que Cristo está nos falando. E Paulo agora vai finalizar falando sobre o perigo. Além da questão do material que você está usando, que vai ser avaliado, Paulo vai dar uma outra ideia aqui sobre o perigo de a gente causar divisão na igreja, ou causar problemas na igreja. Verso 16. Paulo agora vai dizer: não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? O grego aqui é usado para templo, igreja. Vou ler o 17 também. E se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Tem duas ideias aqui, irmãos, de teólogos, que dizem o seguinte, que geralmente essas pessoas que forem destruídas podem ser pessoas que não eram nascidas de novo dentro da igreja e que causaram divisões. E para outros, a ideia de que Deus está falando para crentes que sofrem um tipo de disciplina. Eu fico com essa. Ou seja, lá em 1 Coríntios 5, quando aquele jovem é excluído da igreja, Paulo diz, que ele seja entregue a Satanás para que o espírito seja salvo. Eu creio nessa ideia. Não sei se os pastores creem isso também. Ou seja, que o irmão que causa problemas na construção, edificando sobre divisões, sobre partidarismo, fazendo grupinhos, que eu sou dele, eu sou daquele outro, esses destroem a igreja. Paulo está dizendo que esse tipo de pessoas causam problemas no santuário, causam problemas na igreja. E ele diz aqui, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. A igreja é de Cristo, a noiva é de Cristo. Não mexa com a noiva de Cristo. Não mexa. Primeiro Coríntios 11, na hora da ceia, nós falamos isso. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos. Verso 30 e 32. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, não poucos os que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados no mundo. Disciplina de Deus é forte, irmãos. E Deus disciplina quem Ele ama. Volto a dizer, faça um exame pessoal de como você tem construído sobre o alicerce. E a forma, irmãos, como Deus destrói aqueles que destroem o santuário, não é específico na passagem. A gente não sabe dizer que maneira é isso. A gente pode aqui ter ideias, como eu acabei de dizer. Mas eu quero dizer para vocês, despedaçar uma igreja por meio de divisão é reduzi-la à ruína. Deus vai agir da mesma forma com os responsáveis por essa divisão. E eu não conheço um que quando faz isso dentro da igreja, sofra terrivelmente. Todos que eu conheci que causaram divisões estão vivendo ainda grandes problemas na sua vida. Por isso, cuidado, irmãos. Isso aqui não é só para essa questão, é para tudo. Pense bem na maneira que você tem construído. Se essa igreja está aqui, é porque homens e mulheres de Deus que passaram aqui têm construído na verdade, sobre um alicerce e usando material de fina qualidade. A exata natureza da retribuição divina, a gente não pode dizer como vai ser isso, como é Deus destruindo uma pessoa, mas a coisa é séria. Deus sabe agir com o seu poder. Deus sabe disciplinar. Ele sabe o peso, a forma. Aqueles homens que pisam nas uvas, tem o peso certo. Se pisar com mais força, o vinho sai ruim. Deus sabe pisar a gente certo. Por isso, eu queria concluir essa mensagem dizendo que a falta de maturidade também leva a gente a usar material de péssima qualidade. Essa é uma igreja que prega a palavra, essa é uma igreja que
te dá estudo bíblico, essa é uma igreja que tem seminário, tem tudo aqui para você crescer. Tem tudo aqui para você amadurecer. Você só não amadurece se você não quiser. Eu acho que aconteceu, não sei se aconteceu isso aqui também. Lá no Rio a gente começou também, tipo IRCT, né? É isso? Lá no Rio a gente também tem um núcleo de base de teologia. Eu comecei com 25, acabei com 12. Muita gente desistiu. Porque estudar a palavra de Deus é difícil, não é fácil. E se você quer amadurecer na teologia, na palavra de Deus, estude. Aqui na sua igreja tem um seminário. Você pode amadurecer. Você pode ser uma pessoa mais profunda na teologia. Homens e mulheres, jovens. Essa é uma noite para nós avaliarmos a nossa vida, irmãos. Não por causa da recompensa. Às vezes a gente só fica pensando na recompensa. O que eu vou ganhar? Não. Pense naquele que te amou e te ama todos os dias, sem você merecer. Use material mais precioso que você possa usar, porque Cristo merece isso. O julgamento de Deus não é uma punição para os crentes, mas uma avaliação para as nossas vidas. Mas antes que isso aconteça, você mesmo pode fazer uma autoavaliação no seu coração. A igreja é o templo de Deus. Não mexa com ela. Não cause problemas na igreja. Você não tem ideia de que isso pode causar para a sua vida. Precisamos de seriedade no ministério. Nós, pastores, precisamos ser muito sérios, muito íntegros, dedicados à obra de Deus. Deus também cobrará de nós, com certeza, de cada um. Nós, pastores, precisamos também, cada dia, avaliar que tipo de material nós estamos usando. E por último, eu queria fazer uma advertência contra a carnalidade. Deus não te salvou para você viver uma vida carnal. E eu quero dizer que todos que andam em vida carnal vão acabar usando material de péssima qualidade. E você vai causar problema na sua igreja. Por isso, hoje é a noite de acordarmos, de comemorarmos juntos muitos outros anos dessa igreja até Jesus voltar. Até a gente está vivo, né? O pastor está com o cabelo branquinho ali. Ontem me disseram que tá tendo agora, abaixou o valor do implante do cabelo. Né? Caiu para 15 mil, ainda está caro. Né? 15 mil não dá para pagar não. Então, não sei se nós vamos estar vivos. A geração que vem, como é que vai ser, irmão, daqui a alguns anos? Como será o nosso país? Como será a nossa sociedade? Como estarão os nossos netos? Eu fico pensando muito nisso. Por isso, que nessa noite você possa avaliar a sua vida. E é a noite de você se arrepender também dos seus pecados, do material que você tem usado. Dizer, Jesus, eu quero edificar para a tua glória, para a tua honra. A recompensa é contigo, mas naquele dia que eu receba de ti louvores, receba honras para o louvor da tua glória. Amém?